endocrinologista, muito conceituado. É bom lembrar, não sou endocrinologista, não concordo com os consensos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Então, não é uma sociedade que não me agrada, que eu não concordo com os seus consensos, e por isso eu nunca quis fazer parte dela. Mas esse médico especial é um médico de uma muita relevância no Brasil, Bruno Halpern, ele é filho do Alfredo Halpern, são pessoas de muita relevância na medicina e na endocrinologia e nos tratamentos de obesidade. O pai dele foi aquele que desenvolveu aquela dieta dos na época. Apesar de eu não concordar muito com toda essa linha, não há como não respeitar esses profissionais, apesar das divergências de linhas que nós temos, tá bom? Então começa assim a conversa. Esse é um artigo que ele desenvolveu, onde ele fala sobre mitos, desvendar e sobre tudo do jejum. E evidentemente, no final da sua conclusão, ele diz que o jejum não é nenhum milagre e que os outros grupos serão como o jejum e que o jejum só emagrece porque reduz calorias. O maior mal da nossa sociedade é a resistência insulínica. Resistência insulínica é quando o pâncreas, que normalmente produz insulina para diminuir os níveis glicêmicos quando ingerimos carboidratos ou proteína demais também aumenta níveis insulínicos, tá? Aí aumentando a glicose, a glicemia, ingerindo carboidratos, açúcares, e se for de forma leviana muito mais, o seu pâncreas toda hora tem que injetar insulina para abaixar os níveis de glicemia, correto? À medida que a sociedade comporta de maneira leviana produtos com ofertas obscenas de ultraprocessados, bebidas industrializadas, açúcar, essa porcaiada toda que nós sabemos, e a pessoa vai desenvolvendo e aumentando sua circunferência abdominal, essa elevação da gordura vai fazer com que o pâncreas produza muita insulina, mas a insulina é como se ela não funcionasse, não chegasse nos seus receptores, por isso que chamamos de resistência insulínica. Então o indivíduo come açúcar, a insulina sobe, aí o açúcar baixa, aí ele come de novo, a glicose sobe, injeta a insulina e a glicose baixa. Quando começa a comer demais, a insulina está muito alta, a insulina alta já não consegue mais baixar essa glicemia, como se a insulina não estivesse fazendo efeito. Então você encontra indivíduos com glicose acima de 90 e insulinas acima de 20, 25, 30. Essa é a base de adoecimento das grandes doenças plurimetabólicas que nós estamos vivendo, cardiovasculares e todas as outras, e é a situação de base nesses indivíduos inflamados crônica subclinicamente que desenvolve a fase mais inflamatória do Covid, porque o corpo já pré-inflamado cronicamente, na presença do vírus na replicação, a sua resposta imunológica, sua resposta a ela com a citocina é exagerada, é uma tempestade citocínica, é exatamente esse exagero dessa resposta que adoece mais o indivíduo. E como se não fosse do Covid, porque é o que está nos agredindo atualmente, mas a resistência insulínica e as doenças plurimetabólicas, elas estão acometendo a nossa sociedade há décadas, e tudo por conta de um comportamento alimentar completamente desgovernado. Mas, acima de tudo, padrões de insulina alta. Amigo, queridos colegas, falar que o jejum não tem ação só sobre redução de caloria é realmente desconhecer a função fisiológica de um jejum. Que alguém pode não entender que se a pessoa fica 16 horas sem comer, os níveis de insulina vão cair. Se a pessoa fica 18 horas sem comer, os níveis de insulina vão despencar. Se a pessoa fica 24 horas sem comer, algumas vezes na semana, se os níveis de insulina naquele indivíduo estava obeso, com circunferência abdominal alta, e insulina alta começa drasticamente a reduzir. Tenho aqui milhares de testemunhas, que são muitos de vocês e meus pacientes para isso. Então, a ação mais importante do jejum, que é a da ingestão calórica de comida, que é a sua escolha de não comer e não uma questão de passar fome, a primeira ação mais importante é a redução dos níveis de insulina e consequentemente, os níveis de glicemia e, consequentemente, os níveis de insulina. Isso só por isso já traz muita saúde, consequentemente emagrecimento, mas já traz muita saúde porque já tira essas pessoas dessa linha de risco. E outra coisa importante é que quando ele menciona o jejum e faz comparações com dieta, ele erra muito, porque jejum não é dieta. Esse é o ponto. Jejum não é dieta, jejum não vai emagrecer, jejum não é
emagrecer. Jejum é uma ferramenta. Jejum é uma ferramenta que potencializa a sua dieta. Se você escolher uma cetogênica, uma low carb, se você estiver procurando entrar em cetose ou não, ou diminuir só apenas a ingesta de carboidratos e mobilizar mais a gordura como fonte de energia, o jejum vai te ajudar demais. Enfim, o que tem de mais importante no jejum é a autofagia, que é a capacidade que o organismo tem de, num checklist, identificar proteínas envelhecidas, células envelhecidas. Essas células envelhecidas são potencialmente células que podem fazer mutação de adoecimento. Então, à medida que o corpo, cada vez que jejuamos mais, o corpo tem mais tempo e energia para fazer autorreparo. E esse autorreparo é essas proteínas envelhecidas, membranas e células envelhecidas, e fazer apoptose delas, destruição delas. Uma faxina no que está envelhecido dentro do seu organismo. É isso que o jejum promove. E é por essas razões que em 2016 o jejum ganhou o prêmio da medicina, quando ele indica e ajusta que essa prática de ingestão de baixa quantidade de comida, porque quem jejua come menos, em geral, leva à longevidade. Valeu? Leva a longevidade, prolonga a longevidade, foi isso que eu tentei dizer. Tá bom, queridos? Então, sempre encontraremos artigos que discordam, artigos que nos acordam. A verdade é que a medicina e os artigos científicos, eles estão feitos todos com ou não uma certa tendência. A verdade é que cada profissional escolhe um artigo para poder corroborar com a sua ideia ou com o seu discurso. Essa é a verdade. E nem por isso ele está faltando com a verdade, porque na dele foi o que ele presenciou, mas eu não sou pesquisador, não faço artigos, só os leio, mas eu tenho uma vivência prática que supera de milhares de profissionais de saúde por conta do volume de pacientes que eu tenho e expertise, e os resultados estão aí evidentes, todos claros, os lipidogramas dos pacientes caindo, insulina caindo, açúcar caindo, qualidade de vida aumentando e longevidade aumentando e emagrecendo consequentemente, porque de novo, jejum não é dieta, jejum é uma estratégia, uma ferramenta.